nossa casa de oração. Que todos os desejos, todos os pedidos, que nós, trouxemos em nossos corações, que a espiritualidade maior possa anotar e que for do nosso merecimento, que Jesus possa entregar em nossas mãos. Que possamos, ter uma noite abençoada, um restante de semana também abençoado, iluminado, que as nossas famílias elas possam ser protegidas, amparadas, com as bênçãos de Deus, e que assim seja. A leitura de hoje, ela sai no capítulo 18, muito os chamados, pouco os escolhidos. O que é essa passagem? Ela traz para a gente de ensinamento, Aqui fala que a fé, ela não é prescrita, Então, quando a fé, a gente diz, que ela não pode ser prescrita, é porque a fé, nada não somente, ela pode ser sentida. Então, a fé, ela também pode ser descrita, por muitos teólogos como uma virtude, Então, essa fé, sendo uma virtude, ela transcende qualquer razão. Então, transcendendo qualquer razão, ela fica um sentimento, de razão, Então, a fé, ela precisa ser compreendida. Então, a partir do momento em que se compreende, que se confia, então há aquela esperança, há aquela verdade, Então, quando a gente confia em Deus, confia em Jesus, o que a gente faz? A gente repousa o nosso coração em Deus. A gente entrega o nosso coração em Jesus. Então não há esse questionamento, será que é? Será que pode? Será que poderia? Não, porque a fé é a confiança, é a entrega. Então, quando diz aqui, a fé cega, o que é a fé cega? A fé cega é quando há a exacerbação, É quando já passa a ser um fanatismo, Então, tudo que ultrapassa dos limites, que já não tem aquela confiança, que ultrapassou, já não pertence mais a Deus, já não pertence mais a Jesus, não pertence mais à espiritualidade, E no mundo hoje, não só hoje, na nossa atualidade, Então, desde os tempos mais remotos, antes da vinda de Jesus, hoje também, o que mais havia e o que mais há é essa fé cega, que muitos justificam para cometer barbaridades, para cometer crimes, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de uma falsa crença, de uma falsa religião. E quando que Deus, sendo bom, sendo justo, sendo um Pai amoroso, um Pai misericordioso, gostaria que se derramasse sangue em nome dele, que se cometesse injustiça em nome dele, que se praticasse, crimes em nome deles. Aí, se pensarmos, nesse momento em que estamos agora, na Quaresma, quantas pessoas que às vezes faz, sacrifícios, mutilando seus corpos, fazendo privações, às vezes desnecessárias, utilizando dessa fé cega, em nome de Deus, em nome de Jesus, utilizando a fé dos lábios, mas não a fé do coração.
utilizando dessa fé exacerbada. Aí é esse momento de reflexão. Deus gostaria disso? Deus nos convida a isso? Jesus gostaria disso? Ou Jesus nos convida a uma reflexão, ao nosso íntimo, né? Ao nosso coração, à nossa conduta, a olharmos para dentro de nós, para vermos, né? Se estamos evoluindo, se estamos caminhando de maneira correta, de maneira verdadeira, verdadeira para conosco, né? Porque a verdade começa em nós, não nos outros. Porque é aquilo que eu sempre digo, né? Quando retornarmos à nossa casa, Deus não vai perguntar do pecado alheio, do que o outro fez, mas do que nós fizemos. O que você fez de bom para o seu próximo? O que você fez de bom para você mesmo? Ou o que nós fizemos de bom para nós? Qual foi o ponto em que nós evoluímos? Qual foi o ponto em que nós resgatamos as nossas dívidas, os nossos débitos? Então, esse é o ponto da nossa reforma íntima, que Jesus agora nos convida a fazer nesse período. E não essas privações, essas mutilações dessa fé cega, de cometermos tantos absurdos. Então é termos cuidado para não voltarmos nessa fé. Então por isso que Jesus fala que a fé, ela necessita de uma base, de uma inteligência. Então a verdadeira fé é aquela fé em que a gente repousa o nosso coração, confia em Deus. O Espiritismo, ele convida a nós, ao passo dos anos, porque nós, como espíritos que estamos aqui no caminho da evolução, ao longo da nossa existência, vamos evoluindo. A cada existência, vamos conhecendo as leis de Deus. Vamos passando por mudanças. E a cada mudança, vamos conhecendo a verdade. Vamos tendo noção. E com essa verdade vem a confiança, vem a entrega. Com essa entrega, sabemos que existe esse Pai que é misericordioso, que é bondoso, que sabe da nossa verdade, que sabe do nosso coração, que sabe do nosso empenho, que sabe da nossa dedicação, que conhece as nossas fraquezas e também as nossas limitações. Por isso que quando pedimos, né, para retornarmos aqui, Ele não dá para nós aquele fardo maior que possamos carregar. Ele sabe que ainda necessitamos de várias encarnações para resgatar os nossos débitos. Então Ele não requer de nós ainda 100% dos resgates das nossas dívidas. Se viermos aqui, conseguirmos o que? 20, 30%, resgatar os nossos débitos com amor, com verdade, com sinceridade, com disposição. O quanto esse Pai amoroso ficará satisfeito conosco. Então é sempre estarmos atentos à verdade do nosso coração, a essa sinceridade. Porque podemos mentir para os nossos amigos, para os nossos familiares, para as pessoas que convivem conosco. Sim, podemos. Mas podemos mentir para aquele que nos criou?
para aquele que nos deu a vida? Para aquele que conhece o nosso íntimo, o nosso coração? Não podemos. E quem que seria inocente de achar que poderia? Não tem como mentir. Não passa. Então Ele é o nosso Pai. Ele quem nos deu a vida. Então tudo vem de Deus. Tudo retorna a Deus. E quantas vezes necessitarmos da sua misericórdia, da sua verdade, Ele nos dará. Ele nos dará sempre o seu apoio, sempre o seu amor. Então, para isso, é o que? Desenvolvermos essa confiança, essa fé. Aí, se pararmos e perguntarmos, a fé raciocinada, ela vem do Espiritismo? Não. A fé raciocinada, ela vem de Jesus. A fé raciocinada, ela nasce com Jesus. Jesus é quem a ensinou através de seu Evangelho. Porque até então, a fé, ela vinha tomada de emoções. Só que com Jesus, Ele adicionou a essa fé emocionada a razão. A razão e a compreensão. Então Jesus foi um educador de almas. Então sempre em suas palavras, se a gente parar e lembrar, Jesus era humilde, era manso, calmo, mas em suas pregações sempre havia o quê? Uma firmeza, uma clareza. Em todas as suas pregações, ele chamava o quê? Para um raciocínio, para uma lógica. Sempre tinha um ensinamento. Então não tinha só o lado da emoção. Então ele não só explorava a emoção das pessoas. Então ele buscava ensinar, sempre deixar um ensinamento claro, simples, mas que marcava. Então por isso que Jesus até hoje é um mestre tão marcante em nossas vidas. Passou-se anos, milênios, e por assim vai permanecer. Porque Jesus foi o quê? Um verdadeiro mestre, um verdadeiro pedagogo. Que o que veio para nos ensinar, para deixar a sua marca em nossos corações. E só não aprende com Jesus aquele ao qual ainda não está disposto. Porque o que faz com que aprendemos é a disposição do nosso coração. Todos nós temos a capacidade de amar, de aprender, de melhorar, de progredir. Porém, uns com uma disposição maior e outros não. Porque cada um dá uma prioridade na vida. Às vezes eu acho que para mim é interessante estar no caminho certo, no caminho correto, de praticar as boas ações, de praticar as atitudes corretas, as leis divinas, porque eu gostaria de estar no caminho de Deus. Para outros ainda não é a hora certa. Eu ainda estou jovem, ainda tenho algum tempo pela frente, ainda posso aprender, ainda tenho tempo de vida, ainda o farei, e está tudo certo. Vivemos em sociedade,
E cabe a nós somente respeitar uns aos outros. Então, fé também não tem nada a ver com religião. A fé, ela tem a ver com o nosso íntimo, com aquilo que trazemos em nosso coração. E também não dá para ter aquela mistura, né? Porque como a fé é uma virtude, muitas vezes se confunde, né? Fé com emoção. Porque às vezes a gente se sente tão emocionado ao ouvir uma palavra, um evangelho, né? Ou as pessoas às vezes, né? Que como já vem de vidas passadas, já tem, né? Uma lembrança maior, um íntimo, né? Aquela intuição, se sente comovido. Então não se pode confundir emoção com fé. Por quê? Não se pode confundir. Porque a emoção, ela é transitória. A emoção passa, mas a fé não. A fé, ela é inabalável, ela não passa, ela é permanente. Quem tem fé, a tem. Ela não passa, ela simplesmente confia, entrega e espera. Ah, tá, mas a minha fé, ela não é uma fé tão verdadeira. A minha fé, às vezes, ela é vacilante. Porque eu oro, mas às vezes eu não tenho a fé o suficiente para esperar. Para esperar o agir de Deus. Às vezes eu quero dar uma mãozinha para Deus. Eu acho que está demorando um pouco. Eu acho que se eu ajudar, acho que as coisas tendem a caminhar mais rápido. Essa é uma fé vacilante. Porque a gente não está confiando o suficiente. Porque Deus tem o tempo certo de agir. Ele enxerga coisas que a gente não vê. Jesus enxerga coisas que não vemos, assim como a espiritualidade. Então, por isso é importante essa fé de entrega, essa fé de espera. Porque às vezes nosso coração deseja uma coisa, mas às vezes aquilo não é bom para nós. Então por isso a confiança em Deus. Porque o que não for bom para nós, Jesus vai tirar do nosso caminho. Ele vai livrar. Porque Deus ouve coisas que não ouvimos, vê coisas que não vemos. E por ser esse Pai tão misericordioso, tão bondoso e amoroso, Ele tende a tirar do nosso caminho aquilo que não é bom para nós. Mesmo às vezes o nosso coração desejando ardentemente esse pedido. Então às vezes Ele prefere nos ver sofrer um pouquinho, nos ver chorar um pouquinho. Mas mesmo assim, Ele fala baixinho no nosso ouvido. Eu prefiro te ver sofrer e te ver chorar do que te perder. Só que às vezes o nosso coração está tão entristecido que a gente não ouve essas palavras de Deus. Aí a gente só se pergunta, mas por que, Pai? Por que você não me ouve? Por que você não me atende? E Deus continua sussurrando no nosso ouvido. Eu prefiro te ver sofrer e te ver chorar do que te perder. E mesmo assim, a nossa fé vacila. Então, olha a importância da nossa fé, de amarmos aquele que nos deu a vida, de entregar o nosso coração a Ele, de repousar o nosso coração a Ele. Isso é uma fala de Emmanuel.
pousar o nosso coração em Deus, deixar o agir de Deus em nossas vidas. E se pararmos para agir dessa forma, seremos tão mais felizes, viveremos com tantas menos tristezas, lamentaremos tão menos. E só que como somos o que? Tão teimosos, né? Vaidosos, orgulhosos, agimos como às vezes como crianças birrentas, né? Queremos porque queremos. Aí o que? Vamos dando cabeçadas, vamos caindo, tropeçando, mas o nosso Pai nunca desiste da gente. Ele está sempre ali para nos levantar quantas vezes forem necessárias. Aí também tem aquela pergunta: mas a fé do Espiritismo, a crença dessa fé, tem amuletos? Como que é? Tem escapulários? Tem santinhos? Como que é? Não. A nossa fé é uma fé que crê em Jesus, crê em Deus, crê na espiritualidade maior, crê na inteligência e nos seres que podem nos defender, que podem nos amparar, que podem nos intuir, que podem nos guiar, que podem o quê? Agir de forma inteligente para nos conduzir pelos bons caminhos. E não, às vezes, por amuletos que vão ficar de forma estática, de forma a não nos proteger. Então, essa fé espírita é uma fé inteligente, é uma fé que vem de Deus, vem de Jesus, é a fé que nos guarda, é uma fé que nos protege e que nos ampara. Então, que possamos guardar em nossos corações, né, essa fé de compreensão, uma fé de razão, uma fé de confiança, de entrega, e não uma fé vacilante, uma fé cega, uma fé que usa o nome de Deus, de Jesus, para cometer atrocidades, injustiças, tudo aquilo que não gostaríamos que fosse feito conosco. Mas sim usar o nome dessa fé para praticar o bem, a caridade, o amor, a verdade, tudo aquilo que Jesus veio, pregou e nos ensinou. Aquela verdade, aquela mansidão, mas ao mesmo tempo aquela firmeza. Porque Jesus também veio, não falou que a gente deveria ser bobo, ser pisoteado, mas agir com verdade. Porque a verdade e a bondade sempre vão estar amparados por Deus e sempre vencem. A maldade e a bondade caminham lado a lado, mas a bondade e a verdade sempre vencem. E quem está com a verdade, com a bondade, sempre vai ter o amparo de Deus, de Jesus e de toda a espiritualidade. Pode ter toda a certeza. Então é essa confiança em Deus, em Jesus, é esse repousar, é essa entrega. Deixarmos de agir com os nossos desejos, com os nossos impulsos e prestarmos atenção no falar de Deus. Quando Ele falar para nós, eu prefiro te ver chorar, te ver sofrer, do que te perder. É ouvir a nossa intuição, o nosso mentor espiritual.
Porque ao invés de choro, teremos mais alegrias, teremos mais felicidades em nossas vidas. Então fica essas palavras de hoje para essa reflexão, que Jesus possa tocar em nossos corações, né? Colocar essa sementinha, né, de fé, de amor, de esperança, de confiança nos nossos corações, para que a gente possa evoluir, né, no nosso caminho, para que a gente possa, né, cumprir a nossa missão, os nossos desígnios, né, para que quando retornarmos, né, à nossa verdadeira casa, possamos voltar, né, com o nosso coração alegre, porque conseguimos resgatar a maior parte dos nossos débitos, né? Voltar com essa alegria de dever cumprido. Então, ao invés de, né, resgatar, né, de ter mais débitos, não, eu cumpri, né, com essa carga, né, eu volto satisfeito, eu volto alegre, né, então eu volto com essa sensação de boa parte do dever cumprido. Né, então eu agradeço a Deus e a Jesus por essa oportunidade, e que numa próxima oportunidade eu ainda consiga resgatar mais, né, dos meus débitos. Porque todos nós temos o quê? Um único caminho, que é o caminho da perfeição. E que assim seja.